Olá, vinhateiros, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer e entender um pouco mais de onde vem o vinhedo, como se constrói uma planta, uma videira, como se constitui uma muda, como se introduz isso no solo, como se faz a enxertia, o que é um porto-enxerto, enfim, a origem do nosso vinhedo, a origem da viticultura. Estão curiosos? Então vamos lá! Então, vinhateiros, hoje a gente está aqui no Viveiro Sinigaglia, né, com o Edgar Sinigaglia Júnior, um grande amigo e o proprietário aqui do viveiro. Esse é um viveiro certificado. Para quem não sabe, um viveiro é onde se produz todas as mudas e todo o material genético que vai ser distribuído em todo o país para as vinícolas, para os produtores. Então, Edgar, primeiramente, muito obrigado por abrir as portas do seu estabelecimento, mostrar um pouquinho da história de vocês, mostrar um pouco como é essa produção de mudas. Então eu ia pedir para ti se apresentar, falar um pouco de ti, falar um pouco da empresa, para todos os vinhateiros aí que estão nos assistindo. Bacana, é um prazer receber vocês aqui, contar um pouco da história do nosso trabalho. A empresa começou, na verdade, com meu pai, né? Então contar a história da empresa é contar um pouco da vida e do trabalho dele. Então ela iniciou as atividades no ano de 2001, depois de 25 anos de trabalho no setor vitivinícola, na assistência técnica, trabalhando para uma grande cooperativa aqui da região. Meu pai então adquiriu uma grande experiência na viticultura e ele identificou então que havia um déficit, não existiam mudas de qualidade no setor disponíveis até então. E ele viu aí uma oportunidade, né, de fazer o que ele gostava e sabia e de produzir então essas mudas para fornecer para o setor que ele trabalhou por tanto tempo. E é assim que surge a história do viveiro. Então inicialmente a gente começou importando mudas da África e também da Itália. Foi através da importação que a gente iniciou, e distribuindo essas mudas então principalmente para a região do Rio Grande do Sul. Isso mais ou menos em que época, Edgar? Porque eu me lembro até de ter esse início, né, quando se começa as variedades vitiviníferas aqui. Isso tudo é muito recente aqui no país. Mais ou menos que época que começou essa importação, esse trabalho assim? Olha, as primeiras importações, se eu não estou enganado, foram na década de 90. Então as primeiras empresas já começaram a trazer mudas de qualidade de fora, porque o material que existia aqui não atendia à necessidade, né, do setor, né? Era um material já antigo, com presença de viroses e outros problemas que precisava ser renovado. Então essas empresas que começaram a fazer as primeiras importações. Meu pai veio depois, né, alguns anos depois, aí, como eu falei, no início dos anos 2000. Né? Mas a importação de muda sempre foi muito difícil aqui no Brasil, um país fechado, né? Um país de mercado fechado para importação meio que geral, assim. E quando se trata de material vivo, de mudas, o nosso ministério às vezes tem algumas restrições e a importação se torna complexa. Então, com as dificuldades que ele enfrentou, ele resolveu iniciar a produção aqui no Brasil. Já existiam materiais de qualidade que tinham sido importados de diferentes clones, de diferentes variedades. Ele conseguiu também um material de porta-enxertos, né, que depois a gente vai falar um pouco mais o que são, de qualidade, né, livres de virose, dos principais problemas que acometem a vinha. Então ele estabeleceu os primeiros matrizeiros e iniciou a produção de mudas. Legal. Então esse trabalho assim, ele começou muito pequenininho, assim, importante mencionar, começou no porão da nossa casa, né, de uma forma bem arcaica até, com os métodos e com as ferramentas que ele tinha disponíveis, que existiam para ele disponíveis na época, e gradualmente foi crescendo. E o legal disso tudo é que desde o início do trabalho dele, em nenhum ano sobrou mudas. Então o setor absorve toda a nossa produção hoje e a gente tem tido até falta de mudas. Isso para nós é bom, mas mostra que o setor está buscando se aprimorar, buscando inovar, buscando materiais e mudas de qualidade para implementar os nossos vinhedos, né? E é legal, para quem está vendo e querendo entender um pouco mais disso, que esse crescimento, com certeza, do viveiro e da marca, do Viveiro Sinigaglia, ele se dá muito através dessa qualidade, né? A qualidade da muda, enfim, depois a gente vai ver um pouco de tudo isso, dessa característica de sanidade, característica de material genético de qualidade, isso que faz com que a marca cresça, com que o negócio cresça, porque quando se vai implantar um vinhedo, representa um alto custo de investimento, representa um alto período até conseguir extrair a primeira uva, extrair o primeiro vinho. A gente já falou disso, são 7, 8 anos até o primeiro vinho.
Então, se tu tiver alguma contaminação, uma muda que não tem tanta qualidade, que não vai ter tanto desenvolvimento, todo esse investimento ele vai por água abaixo. Então, com certeza, e afirmo isso por já ter comprado e conhecer muito o trabalho de vocês, que esse crescimento ele vem muito por conta dessa qualidade, muito por conta desses cuidados que se tem com o material, com a muda, e isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Sem dúvida, um vinhedo ele vai produzir por mais de 20 anos. Então é importante começar com o pé direito para evitar todos os problemas que a gente pode ter com mudas que não são de qualidade ou com problemas na implementação desse vinhedo. Então, vinheteiros, estão curiosos para conhecer um pouquinho mais disso tudo? Então vem junto com a gente e vamos ver como é que é essa produção. Pode ir. Bom, então pessoal, a videira, diferente das outras plantas, ela não é produzida através de semente. Se pensar na produção dela, basicamente, seria retirar um galho, um material genético da planta, introduzir no solo, onde ela formaria uma nova raiz e assim uma nova planta, uma nova videira. Porém, hoje, na viticultura de precisão que a gente tem no Brasil e no mundo inteiro, existem muitas outras técnicas e muitos outros fatores a se levar em conta para a produção de uma muda. São eles: o famoso porta-enxerto, o ângulo geotrópico de raiz, qual tipo de raiz a gente vai ter para se introduzir no nosso solo. Isso é muito levado em conta, a questão do terroir, a questão de toda a construção e todo o planejamento do vinhedo, bem como o material genético, ou seja, o cavaleiro que vem por cima do cavalo. A gente tem um Cabernet Sauvignon, mas quantos cones a gente tem em Cabernet e qual cone melhor se adapta ao terroir que a gente quer e ao futuro vinho que a gente quer. Então tem tudo isso. E o Edgar vai falar pra gente, vai explicar um pouco disso para nós. Começando, Edgar, eu acho que falando um pouco sobre o porta-enxerto. O que é isso, por que ele veio, por que se usa o porta-enxerto? Tem toda a questão da Phylloxera, que nasceu na Europa, dizimou os vinhedos, e aí se começa com o porta-enxerto, mas além disso, o que ele traz, o que ele aporta para a nossa futura muda, para o nosso futuro vinho, como isso é escolhido? Falar um pouco da história dos porta-enxertos é reviver um pouco da história da viticultura. Parece que a gente tem que se transportar para a Europa, lá na década dos anos de 1850, 1860, quando então a Phylloxera se espalhou pela Europa e dizimou muitos vinhedos. Então o pessoal de início não sabia muito o que fazer, né, com esses vinhedos morrendo, que era a subsistência deles, até que dois pesquisadores propuseram então a técnica de enxertia. Então basicamente se propunha utilizar uma variedade americana, uma estaca de variedade americana como o cavalo, né, e enxertar as variedades europeias que eles plantavam sobre essa variedade americana. E essas variedades americanas eram já resistentes à Phylloxera na raiz, porque esse inseto é nativo dos Estados Unidos. Então, com isso, eles conseguiram, através da enxertia, recuperar os vinhedos que estavam morrendo, né? E eles tiveram então que renovar todos esses vinhedos na época na França para começar uma nova viticultura, né? Então, de início foram usar algumas variedades mais rústicas, né, que eles tinham na época, mas com o desenvolvimento, com a pesquisa, foram se propondo algumas variedades, alguns híbridos entre variedades americanas. Híbridos de espécies como Vitis rupestris, Vitis berlandieri, que deram origem então aos porta-enxertos que a gente tem hoje em dia, né, que são usados praticamente no mundo todo. Somente algumas poucas regiões, como o Chile, que tem a questão das cordilheiras, que protege ele da entrada da Phylloxera, não utilizam o processo da enxertia. Mas mesmo lá, já se tem usado plantas enxertadas, não por causa da Phylloxera, mas por outros motivos. De início, a gente usava os porta-enxertos somente para combater a Phylloxera, mas foi se descobrindo que os porta-enxertos podiam trazer outros atributos à vinha, né? Então, se descobriu que, como o Cainelli falou, eles têm diferentes ângulos geotrópicos. Alguns porta-enxertos têm raízes mais profundas, como é o caso do Paulsen 1103, que tem um ângulo de raiz bem fechado. Outros porta-enxertos têm ângulos mais abertos, como é o caso do SO4, que são bons para solos mais superficiais e arenosos, né? E o Paulsen, por exemplo, é ideal para solos argilosos e pedregosos, né, como os nossos aqui da Serra Gaúcha, certo? E não somente questão de raiz, mas também questão de vigor. Alguns porta-enxertos, eles entregam menos vigor à variedade copa, o que dá então uma maior qualidade ao fruto, né? Então a gente consegue frutos com menos vigor, frutos de maior qualidade para a produção de vinhos finos de alta qualidade.
Outros porta-enxertos, então, eles têm resistências a pragas de solo, como nematóides. Alguns mais vigorosos têm resistência à pérola na terra, que é um inseto muito presente na nossa região e que também, por alguns anos, foi um grande problema para nós. Então, os porta-enxertos, além de terem salvado a viticultura, hoje eles, e nos protegerem da filoxera, eles conseguem entregar diferentes atributos à muda, consequentemente ao vinhedo, o que é muito importante. Então, pensar na escolha do porta-enxerto ideal para a tua região, para o teu tipo de solo, para o tipo de vinho que tu quer produzir, antes de iniciar o estabelecimento do vinhedo. Com isso, tu vai ter um vinhedo mais adequado para a finalidade. Então, vinheteiros, vamos falar um pouquinho sobre o material genético, o que vai ser o cavaleiro, o que vai formar essa muda. Vamos falar um pouquinho sobre o clone e também sobre a questão de sanidade. O que tu pode falar? Para o pessoal entender, pessoal, isso aqui é um material genético que vai sobre o enxerto, depois a gente vai ver a enxertia, para vocês entenderem um pouco. O que dá para falar disso, Edgar? Pensando no que o clone traz para a variedade, como surgiu o clone e também nessa característica de sanidade dos clones, do material genético. Bom, vamos começar falando um pouquinho dessa questão dos clones. O que é um clone de uma determinada variedade? Então, no início existiam somente as variedades e não existiam essas segmentações clonais, vamos chamar assim. Então existia, por exemplo, a variedade Chardonnay. Só se conhecia um tipo de Chardonnay. Mas se observava nos vinhedos que existiam Chardonnays com diferentes características. Isso é devido a mutações que acontecem, mutações naturais que acontecem nesse material genético, nessas variedades. Então começou a se observar que existiam Chardonnays com diferentes tamanhos de cacho, com diferentes níveis de produção, algumas mais produtivas, outras menos produtivas. Existiam Chardonnays que davam graus de açúcar maiores, ou que aportavam mais compostos aromáticos. Então se começou a segmentar isso. Se isolaram essas plantas que apresentavam características diferentes, e se começou a dar nomes diferentes para elas, que são os clones, certo? Então hoje nós temos uma grande quantidade de clones de todas as variedades praticamente que a gente produz no mundo. Então de Chardonnay, por exemplo, deve existir talvez 40 ou 50 clones no mundo. Quem começou a fazer esse trabalho foram alguns institutos de pesquisa na Europa, na França e na Itália. Então, começaram, como você falou, Carnelli, no início do vídeo, começaram a buscar essa viticultura de precisão. Então, quando o cliente, por exemplo, queria um Chardonnay que produzisse bastante para fazer um vinho mais barato, eles já sabiam qual clone de Chardonnay que eles iriam dar para esse produtor. Quando ele queria produzir um vinho de alta qualidade, com bastante compostos aromáticos, mas que por outro lado tivesse pouca produção, eles também tinham um clone adequado para fornecer para esse cliente. Então hoje o nosso trabalho aqui como Viveiro é selecionar os melhores clones adaptados à viticultura no Brasil, para poder fornecer para os nossos clientes um material de qualidade adequado à necessidade deles. Simplificando, Edgar, assim, para o pessoal entender, claro que não é exatamente assim, mas de uma maneira simplificada, falando. A gente tem 10 videiras de Chardonnay. Quer dizer que a gente teria um vinhedo de 10 videiras de Chardonnay. Uma delas começa a apresentar um cacho que matura melhor, uma produtividade menor, isso ano após ano. Então a gente retira o material genético daquela planta, propaga um novo vinhedo, e esse vinhedo realmente se concretiza. Todo esse novo vinhedo de Chardonnay, ele traz as características daquela planta, pode nomear como um Chardonnay Edgar, um novo clone. Perfeito. Por aí. Esse processo de seleção clonal, ele é um trabalho longo, porque ele passa por uma etapa longa de validação para ver se realmente aquelas características que você identificou naquela única planta vão realmente persistir ano após ano. E no Brasil aqui a gente tem alguns clones nacionais, principalmente de variedades americanas, que são plantadas praticamente somente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e os clones de variedades vitiviníferas, eles são praticamente na sua totalidade clones europeus. Então, a gente identificando, quando tu vai lá para o vinhedo para buscar esse material genético, esse determinado clone, e a gente pensa em sanidade. O que pode acontecer de errado aí? Tu retirar um material genético, propagar ele ter alguma doença, como é que funciona isso? Bom, sem dúvida essa é uma parte muito importante do nosso trabalho, produzir uma muda sadia. Então, a gente observa muito, principalmente as questões de viroses. Porque a virose, ela existe no material e é impossível de retirar ela sem fazer um processo laboratorial que demora muito tempo. Então, uma vez que você pega um material de uma variedade, ele tem
presença de virose, você vai estar passando essa virose para a muda que vai ser feita e o vinhedo vai já nascer com esse problema. Então são dois grupos de viroses que a gente observa, que são os que causam prejuízos financeiros ao viticultor. São as viroses do grupo do enrolamento foliar. Então, na época da perda das folhas, né, no final do ciclo, a videira que apresenta essa virose, ela apresenta uma folha que começa a formar tipo um guarda-chuva, ela começa a encarquilhar e ela apresenta uma coloração escura, no caso das variedades tintas, né, uma cor vermelho escuro. E com isso a gente consegue identificar. E outro grupo de viroses que causa um grande problema para o setor são o grupo das viroses, das rugoses do tronco. Então a gente tem aí as caneluras e o entumecimento. Essa é tipo uma trombose que dá nos veios condutores de seiva da videira, que faz com que a seiva não consiga chegar na variedade copa. E com isso a planta definha até a morte. Então a gente observa principalmente as viroses desses dois grupos para garantir que as mudas que a gente produz são sadias e não vão causar nenhum tipo de prejuízo ao viticultor. Vinheteiros, a gente já entendeu o que é o material genético, o que é o porta-enxerto, ou seja, o que é o cavaleiro e o que é o cavalo. Então, entender um pouquinho mais desse processo de enxertia, que nada mais é que o casamento então, do material genético da futura variedade com o porta-enxerto, que é o nosso agente resistente, o nosso agente que se adapta melhor ao solo e que vai trazer características diferentes. Aqui vocês estão vendo uma muda, é uma enxertia de mesa, onde ela já está formada. Aqui já foi feito o enxerto e é coberto com uma cera. O Edgar vai explicar melhor para a gente isso, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais as duas grandes diferenças: a enxertia de mesa e a enxertia de campo. Como é feito o processo, como é feito o casamento, o porquê dessa cera, o que é melhor quando a gente pensar em velocidade, em agilidade ou em qualidade de muda. Na implementação de um vinhedo, o viticultor ele pode optar pela compra da muda pronta, já enraizada, muda de 1 ano, ou ele pode optar pelo plantio do porta-enxerto no campo e realizar esse processo de enxertia diretamente no local do plantio, certo? Então, se ele optar por plantar um porta-enxerto enraizado, ele vai ter que fazer o processo de enxertia já no campo, no local definitivo. Normalmente, esse tipo de enxertia ela ocorre no mesmo ano do plantio do porta-enxerto aqui na Serra Gaúcha e ela é feita pelo processo de fenda. Então é feita uma fenda no porta-enxerto, ele é dividido ao meio, é aberta uma fenda e na variedade copa, que tem 2 gemas, é feita uma cunha. Então ela é cortada nesse formato de flecha e ele insere esse enxerto no centro do porta-enxerto, deixando ele bem firme. Após isso, ele faz um amarrio utilizando um barbante ou uma fita específica para enxertia, amarra isso bem apertado para evitar que o enxerto se solte e cobre isso no campo com um saquinho ou um copinho com algum substrato que mantenha a umidade, como por exemplo serragem ou areia ou até mesmo terra. Então o processo de calogênese, ou seja, a união entre o porta-enxerto e o enxerto, é feita no campo. Nesse processo ocorrem perdas. Então uma das desvantagens da enxertia de campo é que você não vai ter um vinhedo uniforme, porque ocorrem perdas durante o processo de enxertia. Já no processo de enxertia de mesa, que a gente vai ver com mais detalhe em seguida, a gente faz esse processo de enxertia numa pequena máquina que corta o porta-enxerto e o enxerto em formato ômega, que é um formato similar a uma peça de quebra-cabeça, e a própria maquininha já faz o encaixe do enxerto no porta-enxerto. Feito isso, a muda recebe uma cobertura de parafina, é posicionada em caixas e vai para uma sala de forçagem. É uma sala que fica aproximadamente 28 a 30 graus centígrados pelo período de 10 a 15 dias, onde então ocorre esse processo de calogênese dentro de caixas, certo? Feito o calo, estando pronto o calo, a videira também começa um processo de brotação das gemas, e quando isso está pronto, quando ela está com o calo já bem formado e com os brotos no tamanho adequado, a gente remove esse material das câmaras de forçagem e aclimata ele previamente ao plantio. Feita a aclimatação, de em torno de 5 ou 6 dias, a gente faz o plantio da muda no campo.
Então, somente após 1 ano ou 10 meses de desenvolvimento da planta, onde ela forma todo o sistema radicular, forma uma copa bem desenvolvida, a gente arranca, retira essas mudas do campo, classifica elas, entrega uma muda pronta ao viticultor. Mas então, Edgar, vamos lá, eu estou pensando em plantar um vinhedo e eu quero saber, o pessoal lá está querendo entender, qual é a vantagem de eu produzir a minha muda lá no campo, fazendo uma enxertia de campo, e qual é a vantagem de eu adquirir a muda de vocês, adquirir um viveiro certificado? Bom, a primeira vantagem que você tem, ela acontece em relação à sanidade. Então, um viveiro que trabalha dentro das normas da Embrapa, um viveiro que trabalha corretamente, ele vai te garantir a sanidade genética tanto do porta-enxerto quanto da variedade copa. Ele vai te garantir que o clone que ele utilizou é um clone produtivo com as características que tu procura, certo? E depois, comprando uma muda pronta, como essa, em raiz nua, uma muda que já tem 1 ano de idade, o viticultor consegue estabelecer um vinhedo no primeiro ano de plantio. E em 18 meses ele já consegue uma primeira colheita de uvas, certo? Além disso, ele tem mais uniformidade, porque não ocorrem falhas no vinhedo. Quando você faz a enxertia de campo, você nunca vai ter um vinhedo 100% formado. Você vai ter aquelas plantas que não pegaram, que a enxertia não pegou, e vai ter que repor no ano seguinte. Com isso o vinhedo fica desuniforme. Com o plantio de mudas, se diz que nós temos uma taxa de sucesso acima de 98% de pega. Então você tem praticamente o vinhedo todo formado no primeiro ano e já 18 meses depois vai colher a primeira safra. Com isso você tem uma rapidez no estabelecimento do vinhedo, uma garantia de qualidade genética e sanitária e um retorno de investimento ainda mais rápido. Daria para se dizer isso, Edgar, pensando no método que vai ser apresentado, mas porque a enxertia de campo ela depende muito mais do enxertador, ou seja, é um processo, digamos que manual, mais artesanal, enquanto que a enxertia de mesa ela faz um corte mais preciso, é uma máquina que está fazendo a enxertia, além do que, me corrige, mas o pessoal entender, até um toque do dedo do material genético, né, na parte onde vai ficar em contato com o cavalo, com o porta-enxerto, pode comprometer que essa enxertia venha a se concretizar. A enxertia de campo, o que acontece? Ela depende muito da pessoa que está enxertando, do enxertador. E além de ser uma mão de obra escassa, que às vezes é difícil de conseguir uma pessoa especializada na sua região, ou até mesmo aqui na região produtora onde nós estamos, essas pessoas estão se tornando cada vez mais escassas. Então, você não tem uma padronização dos enxertos produzidos em campo. Você pode ter aqueles que ficaram muito bem feitos, bem soldados, e aqueles que não ficaram. A enxertia de mesa ela dá uma padronização. Então todas as mudas que a gente faz, elas são muito parecidas, né? Desde o enxerto até o diâmetro do porta-enxerto, o sistema radicular, você consegue um vinhedo muito mais uniforme utilizando uma muda pronta comprada de um viveiro certificado. Nessa etapa nós fazemos a segmentação das varas de porta-enxertos em estacas de 30 centímetros. E também fazemos a remoção das gemas dos porta-enxertos para evitar a brotação dessa variedade, sendo que a gente deseja somente a brotação da variedade copa. Nessa etapa é realizado o corte das variedades copas, gema a gema, então o material individualizado, uma por uma, e após isso é feita a hidratação e tratamento do material para armazenagem em câmara fria até o momento da enxertia. Então nessa etapa essas pequenas máquinas realizam o processo de enxertia através de um corte ômega, e já realiza também o encaixe da variedade copa no porta-enxerto. A máquina corta nesse formato peculiar e já faz a inserção no enxerto, no porta-enxerto, de uma forma que fica extremamente bem unido e quase imperceptível. No processo de produção de muda se utiliza uma parafina especial que contém hormônios e fungicidas. Então ela é derretida a mais ou menos 90 graus. E a gente então recobre a região do enxerto para fazer com que ele proteja, a parafina o proteja contra a desidratação e também que o hormônio presente na parafina facilite a formação do calo que vai unir o enxerto ao porta-enxerto. Feita a enxertia, as mudas são então colocadas nessa sala, que chamamos de sala de forçagem, onde elas ficam por em torno de 15 dias a entre 27 e 30 graus centígrados. Então a gente faz o processo de forçagem. A gente faz com que a muda entre em atividade, né? E que ela forme o calo que une o enxerto ao porta-enxerto
e também comece a brotação das gemas. É a brotação da gema que estimula, então, que puxa, né, a seiva e faz com que forme esse calo que une as duas partes. Finalizada a forçagem, as mudas são retiradas e aclimatadas e depois se destinam ao plantio em campo. Bom, então, Edgar, mais uma vez queria te agradecer pelo teu tempo, por abrir as portas do Viveiro Sinigaglia para a gente, do nosso projeto, poder mostrar um pouquinho mais para o vinhateiro o que é mais uma parte desse mundo todo, que é o mundo do vinho, que é o mundo da viticultura, e também, se quiser deixar mais algum recado para o pessoal, os vinhateiros que estão nos assistindo, se quiser deixar uma mensagem final, digamos assim, falando de todo esse processo, ou de como tu vê tudo isso, quanto isso é importante, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Para mim é um prazer receber vocês aqui, poder mostrar um pouco de como é que funciona a enxertia. Muito brevemente, não vimos todas as etapas, porque algumas delas ainda não estão ocorrendo nesse ano, mas é uma parte do setor vitivinícola que não é tão comentada, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? O viveirismo, às vezes, o cara que compra uma garrafa de vinho nem imagina tudo que tem por trás, né? Da uva, do vinhedo, da produção da muda, todo esse estudo da parte genética, toda essa evolução que aconteceu, seja nos porta-enxertos ou nas variedades coplas, né? Então é um prazer mostrar um pouco de como isso tudo funciona, espero que a gente tenha conseguido. E a minha mensagem final para todos vocês é uma provocação, na verdade. Se com as melhores uvas se fazem os melhores vinhos, com as melhores mudas se fazem os melhores vinhedos. Então, com isso eu queria dizer que essa parte da produção de mudas é uma parte às vezes não tão comentada, mas muito importante para o sucesso dos vinhedos, das uvas e para a qualidade dos nossos vinhos. É a origem de tudo. É onde tudo começa. E aí, vinhateiros, o que vocês acharam então da produção de mudas e videira? Compartilhem com os amigos, segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no YouTube e mais uma vez, pessoal, um brinde ao vinho brasileiro.